marido é meu, a mulher é dele. Você vai ter que me pagar por danos morais. Tem dinheiro não? Comece a fazer faxina. Tem dinheiro não? Vende tudo que você tem na sua casa. Tem dinheiro não? Vai ter que me pagar por danos morais. Eu tenho prints, porque tudo isso, através dos meus advogados, oh, que lindo, que chique, meus advogados, no plural, está bom? Vamos atrás de vocês. O pastor Anderson do Carmo foi aquele que levantou Flor de Lis, levantou esta família. Foi ele quem a lançou como cantora, como deputada. E na época, no estado do Rio de Janeiro, ela foi a deputada mais votada. Não teve uma mulher que saiu candidata a deputada no Rio de Janeiro que passou de Flor de Lis em votos. Ela foi a única que teve uma quantidade de votos muito alta. E agora, infelizmente, ela terminou jogando tudo por terra, movida pela ambição, pela ganância, pelo dinheiro. Ela terminou aí destruindo a sua própria família. Mas antes, eu quero ler um versículo bíblico que tem tudo a ver com a vida de Flor de Lis. Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: a mulher sábia constrói a sua casa, mas a mulher que não tem juízo destrói com as suas próprias mãos. Olha só que versículo que tem tudo a ver com Flor de Lis. A mulher sábia constrói a sua casa, mas a mulher que não tem juízo destrói com as suas próprias mãos. Olha só que versículo bíblico que tem tudo a ver com Flor de Lis e com tudo aquilo que ela fez. Além de planejar a morte do próprio marido, do homem que a lançou como deputada, como cantora, do homem que tirou Flor de Lis lá de baixo e colocou ela lá em cima. Alguém que não era nada, não tinha fama, ninguém conhecia. Flor de Lis simplesmente destruiu a sua própria casa e induzindo os filhos a cometerem esse crime. Já que ela não tinha coragem de colocar a mão em uma arma e atirar contra o pastor, simplesmente ela induziu os filhos a praticarem esse ato. Eu quero ler outro versículo bíblico que fala exatamente sobre Flor de Lis. Sim, o que ela fez com o pastor Anderson do Carmo. Provérbios, capítulo 7, versículo 21, 22, 23. E eu vou ler também o 27, que diz assim: assim, ela o tentou com os seus encantos, e ele caiu em sua conversa. E em um instante, ela foi com ele como um boi para o matadouro. Assim como um animal corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão sem saber que a sua vida está em perigo. Foi exatamente isso que aconteceu com o pastor Anderson do Carmo e com Flor de Lis. Flor de Lis, naquela noite do crime, saiu para passear com o pastor e quando voltou, ele voltou para a armadilha, porque o assassino já estava dentro de casa. Versículo 27. Se você for à casa dessa mulher, você estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais escuro. Fuja de tudo aquilo que está vinculado a Flor de Lis, esta mulher perigosa. Dia 12 do mês 4 de 2022, acontecerá o próximo julgamento dos réus. Sim, esses aí que tramaram a morte do pastor Anderson do Carmo e que forjaram um assalto. No pensamento deles,
a polícia, a justiça, iria entender que realmente foi uma tentativa de assalto, um latrocínio, e que tudo iria ficar por isso mesmo. Mas, na verdade, no dia 12, eles saberão que ainda existe justiça, que ainda Deus é pelos inocentes. E atenção, é importante que você saiba que no dia 12 do mês 4, mês de abril, serão julgados Carlos Ubiraci, André, Adriano, Andréia e Marcos Siqueira, que é um ex-policial que já estava preso, pagando também por um crime. Esses são os nomes dos réus que irão ser julgados no dia 12 do mês 4. É importante que você grave esses nomes e essa data, porque nessa data, esses réus serão julgados. Eu vou repetir para você. Carlos Ubiraci, inclusive, é o filho adotivo de Flor de Lis, pastor na igreja lá da Cidade do Fogo, que não existe mais, pois já foi fechada. Carlos Ubiraci, André, Adriano, Andréia e Marcos Siqueira. Após o julgamento desses réus, um mês depois, vem o julgamento de Flor de Lis e de algumas filhas e uma neta. Eu vou aqui também relatar o nome. Flor de Lis será julgada. Flor de Lis foi a mentora intelectual desse crime. Ela teve coragem de forjar um assalto, um latrocínio, quando na verdade foi uma execução. Ela teve a coragem de matar, mandar matar, patrocinar a morte do homem que a levantou. Ela teve coragem de mandar matar o homem que deitava com ela na cama e que tinha prazer de dizer: ela é a minha esposa. Pastor Anderson do Carmo, em todo momento, você pode ver isso em imagens, em vídeos, demonstrava amor pela Flor de Lis. E em troca, ela deu para ele a morte. Agora, atenção para o dia do julgamento e da sentença de Flor de Lis. Já que a sua própria filha disse que estava no fundo do poço, ela disse no Natal passado agora, está chegando o Natal e estamos decorando o fundo do poço. Tá chegando o Natal e estamos decorando o fundo do poço. Agora, literalmente, Flor de Lis e todos esses chegaram no fundo do poço. Acontecerá no dia 9 do mês 5 de 2022, o julgamento de Simone, que é filha biológica de Flor de Lis, e é ela quem acusa o pastor Anderson do Carmo de assédio, de tentar ter com ela relação sexual. Simone será julgada nessa data. Junto com ela, a Marzi, que também tramou a morte do pastor Anderson do Carmo, junto com Flor de Lis. Marzi também fez a intermediação com o Lucas, para que ele pudesse comprar arma e tramar também a morte do pastor Anderson do Carmo. Rayane, que é neta de Flor de Lis, Rayane também caiu nessa. Tudo isso pela influência de Flor de Lis. E por último, a própria Flor de Lis será julgada. Vocês lembram em vários vídeos, lives, que ela dizia: meus advogados, eu não serei presa, porque os meus advogados irão provar a minha inocência. Nós temos provas contundentes, temos prova, né? E em júri nós iremos provar a minha inocência. Gente, mais de um ano Flor de Lis nessa peleja, pagando advogados valores absurdos, tentando provar sua inocência, e até hoje nada.
vai ser no dia do julgamento que ela será inocentada? Claro que não. Uma mulher que perdeu o mandato de deputada federal ganhando muito bem. Uma mulher que teve o seu contrato com a MK, cortado, quebrado. Disseram, Flor de Lis, não dá mais para você ficar aqui com a gente. Você acha que Flor de Lis vai ter provas para que ela seja inocentada? Provas de quê? Sim, existem provas contra ela, mas prova a favor para que ela seja, inocentada? Não tem não. Não tem. Uma mulher que em cada depoimento que dava, trocava de versão. Uma mulher que disse que ouviu 6 tiros, pá, e nem foram 6, pelo que ela fala, 7. E aí, quando o laudo saiu, mais de 30 tiros no corpo do pastor Anderson do Carmo, Tiro no braço, nas costas, tiro aqui nessa região, Tiro nas pernas. E agora, Flor de Lis está dizendo que os meus advogados vão provar a minha inocência. Que inocência? Flor de Lis precisa entender que ela não deve humilhar ninguém. O seu mal, Flor de Lis, foi você humilhar aquela profetisa lá, aquela mulher que disse, que se Deus tocasse no seu casamento, seu ministério acabaria. Você lembra o que foi que você falou? Profetisa do cão. Para de dar conselhos. A profetisa e a profeta do cão. Flor de Lis, você errou muito feio e agora você está pagando pela sua própria língua. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal Polêmicas Gospel. Gente, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu no começo do vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre a data do julgamento de Flor de Lúcio. Um abraço a todos vocês e breve eu voltarei aqui com mais informações para você.